Gente, é uma alegria estar aqui com vocês. Quem já me conhece e me acompanha há muito tempo, sabe que o Pai é minha grande alegria, né? Minha coisa do coração, a minha ação principal hoje na minha vida é ver o progresso do Pai. Então, ver essas jovens aí cuidando desse programa com tanto entusiasmo, empenho, tem toda essa dedicação dos professores que estão acompanhando conosco. Isso é uma realização que eu só posso desejar que vocês, quando chegarem na minha idade, tenham a chance de ter um momento de alegria, de poder viver com a experiência dessa nas suas vidas, porque eu sou posso dizer, uma das pessoas mais felizes do mundo hoje, com coronavírus, sem coronavírus, com qualquer coisa dessa aí. Eu me sinto uma pessoa extremamente feliz e realizada, e o Pai realmente tá no meu elenco aí de grandes realizações do meu coração, tá? Realmente eu tenho um amor enorme a isso, pela razão de cuidar de crianças, dar a oportunidade aos professores e às crianças de vivenciar essa experiência da meditação, da plena atenção. Mas nós vamos falar um pouquinho hoje para vocês, rapidamente. Me deram só 20 minutos aí para falar, então eu vou falar o mais resumidamente possível sobre a meditação, que alguns de vocês provavelmente já conhecem, já tiveram a oportunidade de fazer o nosso curso. Se não fizeram, estão convidados. Vão ter um agora, começando sexta-feira. Depois vocês podem ter mais informação sobre isso aí. A inscrição é gratuita para os professores, né? Vocês são convidados a participar. O que é meditar, né? Às vezes as pessoas têm até dúvida do que é realmente a meditação, né? Meditação é um treinamento, tá? É um treinamento mental, tá? Que nós precisamos de fazer, principalmente na atualidade, o mundo moderno, né, está extremamente agitado. E esse treinamento mental, ele tem um objetivo de nos permitir sermos mais centrados. Tá? O objetivo principal da prática da meditação, principalmente da plena atenção, que é o que nós estamos falando aqui, o mindfulness, tá? Ela é voltada para que nós tenhamos mais consciência do que se passa dentro de nós. E hoje nós somos muito dispersos, né? Nós temos uma agitação mental que alimenta, né, preocupação, alimenta ansiedade, alimenta insegurança, alimenta baixa autoestima. Então nós temos um envolvimento com o nosso entorno de uma forma muito negativa, porque nós estamos, no mundo moderno hoje, está vivenciando uma experiência de excesso de informação. Eu não sei se vocês se dão conta, os mais jovens talvez nem percebam muito isso, mas nós estamos sendo impactados por excesso de informação. E o nosso cérebro não está adequado a isso. Tá? Nosso cérebro é o mesmo do homem das cavernas, evoluiu muito pouco, tá, nos últimos milhares de anos. Né? Então, de 40 anos, 30 anos para cá, nós estamos sendo super expostos. A Organização Mundial de Saúde vem chamando a atenção sobre isso, tem feito uma série de pronunciamentos. Ultimamente ela está por conta só do coronavírus, mas já vem há algum tempo, já há alguns anos, avisando a sociedade, principalmente as escolas. Tá? As crianças estão com uma overdose de estímulo, porque a informação não é de graça. Toda informação que chega para nós, tá, ela entra estimulando alguma coisa. Tá? Ela estimula uma excitação, porque nos enche de adrenalina, ou porque nos leva a uma condição de preocupação com as coisas que estão acontecendo. Então, o excesso de informação nos perturba. E nas crianças, mais ainda. Tá? O cérebro ainda em formação é extremamente agitado por conta da situação que nós estamos vivenciando. E vocês sentem isso em sala de aula. Gente, no meu tempo, a sala de aula tinha 30 alunos, do jeito que tem hoje, 30, 40 alunos. Eu não me lembro de ter problema de disciplina, do professor ter que ficar gritando com os alunos, de ter que mandar calar a boca. Não existia isso. Tá? Nós tínhamos meninos da pá virada, como nós chamávamos naquele tempo, certo? Muito inquietos. Então, hoje há toda uma maneira de proceder que está fazendo com que as crianças sejam extremamente agitadas. Todos nós estamos super expostos à informação. Então, a meditação é um treinamento para que a gente trabalhe essa coisa, desenvolvendo uma habilidade que nós temos, que é o exercício da plena atenção. Então, o que acontece hoje
na nossa mente. Aliás, sempre aconteceu, hoje está acontecendo mais intensamente. Nossa mente se perde no passado e no futuro. Você fica ali, agora então o coronavírus, né, essa vivência que nós estamos tendo de ficar em casa, nós estamos mais expostos ainda a esse processo mental de ruminação, de ficar revendo coisas, de ficar realimentando situações negativas. E os negativos são os que mais atraem a gente, né? Nós somos muito polarizados pelas coisas negativas. Nosso mecanismo de defesa nos conduz muito simplesmente para a área da negatividade. Então, esse processo faz com que nós tenhamos uma mente que fica ali, lembrando, mas eu não devia ter falado isso, puxa vida, mas e agora? Eu não tenho mais tempo para fazer nada. Olha, aquela conversa que eu tive, aquele artigo que eu li, as notícias que eu vi na televisão, quando é que eu vou voltar? Será que sai alguma notícia nova? Será que nós vamos voltar a dar aula? Será que vai mudar? Será que vai ser agora tudo online? Como é que eu vou me adaptar a ser online? Aí você fica ali mastigando problemas, alimentando coisas do passado, relembrando diálogos, relembrando situações, se punindo por isso, alimentando culpa, alimentando medo. Tá? Ou você fica perdido no futuro, né, com preocupações, se preocupando de coisas que certamente não serão como você está imaginando, ou serão diferentes, ou nem serão, e você fica alimentando esse processo. Então, a nossa mente, ela é muito agitada, e nós hoje estamos vivenciando mais agitação ainda. Nós ficamos mais em casa, estamos ligando mais a televisão, estamos ligando mais o computador, estamos ficando mais tempo pendurado no celular. Aí quando você não tem nada para fazer, você começa a mandar o WhatsApp para as pessoas, aí fica angustiado esperando a resposta dos apps que você mandou. Né? Aí não chega a resposta que você queria, aí você manda para mais um monte de gente, e aí se alguém manda alguma coisa, você vai reproduzir aquilo para várias outras pessoas, enchendo a paciência de todo mundo, certo? Então a nossa agitação, a gente não aguenta mais ficar consigo mesmo. Tá? A gente não consegue tirar um tempo, e deveria ser ao contrário. Se nós estamos retidos em casa, não temos o que fazer, tá? Provavelmente nós devíamos ter mais tempo disponível, tá? Para meditar, para nos concentrar. Então, a prática desse treinamento é como todo treinamento. Tá? Ele é simples, a concepção da prática da meditação Vipassana ou Mindfulness. Ela não é fácil. É simples, mas não é fácil. Como toda habilidade que nós precisamos de desenvolver, ela requer uma intenção e requer uma determinação em praticar isso. Exige um esforço. Tá? Como é que isso pode ser feito? Do mesmo jeito que a gente aprende todas as nossas habilidades. Tá? Como é que você aprendeu a andar de bicicleta? Tá? Você não nasceu sabendo andar de bicicleta. Você pode ler 10 livros sobre como andar de bicicleta, se você não praticar, você vai se machucar. Né? Vai cair, vai se machucar. Então, você tem que saber como é que se faz e tem que aprender aos poucos. Né? Aprender a nadar, não sei, provavelmente vocês todos devem ter aprendido a nadar. Tá? Você só ler um livro sobre como nadar também não resolve. Tá? Você tem que ir lá, entrar na água, né, e começa ali devagarzinho, né, começa a aprender a flutuar, depois você vai começar a bater perna, segurar na beirada da piscina, ficar batendo perna. Tá? E assim, você vai, daqui a um pouco você começa a dar braçada, depois você começa a pôr a cara na água, né, você aprende a respirar, tirar a cabeça, botar de novo, e aí sim você vai poder entrar numa piscina mais funda, ou num rio, ou no mar. Né? Mas você tem que passar por várias etapas de aprendizado, com paciência, com humildade. Tá? E quando se trata da nossa mente, é mais complicado ainda, porque nós somos muito solicitados pelos fatores externos. Então, primeiro, nós temos que ter essa paciência conosco mesmo, de saber que é um aprendizado passo a passo, que tem que ir aos poucos. E nós começamos como? Treinando um pouco a nossa concentração. Como é que você faz? Veja como a nossa mente é dispersa. Se você entra numa sala ou numa loja, né, que tem muita coisa variada, cheia de objetos que você não conhece, você está entrando pela primeira vez ali naquela sala, você quer ver tudo, você olha para todos os lados, né, você quer captar tudo o que está acontecendo ali, à direita, à esquerda, para cima, lá no fundo, as pessoas que estão entrando, né, quem está saindo, né, os atendentes, etc. Então, sua mente fica ali
né, voando por um monte de coisas, você não se concentra em nada em particular. Você está voando naquele espaço. Então, se você entra num quarto iluminado com todas essas variedades, você vai ter essa mente dispersa. Mas se você apagar a luz e acender uma lanterna, tá, você vai estar focalizando um ponto. Aquele ponto onde você está pondo atenção, você vai ver detalhes daquela área ali que está sendo iluminada pela lanterna. Então, você está criando um melhor conhecimento, você está levando a sua atenção só para aquele foco. E o que nós treinamos, tá, na prática da meditação é usar essa concentração, esse foco. Nós temos que treinar o foco. Só que a nossa mente não deixa isso, porque você tenta focalizar e aí vem um monte de coisas atraindo, um barulho, né, alguém que grita, um som que você não gosta que aparece, ou você, pior ainda, você fica se lembrando das coisas que você tem para fazer ou que você deixou de fazer, aí vem a crítica, vem a análise e você se perde. Né? Então, a prática é uma prática de aprender a focalizar e direcionar a atenção. Quando nós direcionamos a atenção, nós temos um espaço para nos entender, para compreender por que eu faço isso. Né? Você vai criando um ambiente de autoconhecimento, você vai criando um ambiente de saber por que você está sentindo alguma coisa, de saber por que você está se agitando. Né? Então, essa vivência, né, que você pode ir se desenvolvendo com a prática. É uma coisa que você tem que desenvolver. Tá? Do jeito que você aprendeu a nadar, do jeito que você aprendeu a dirigir um carro, é passo a passo. Você tem que começar devagar, aprender os primeiros passos a serem dados. Tá? E na prática da plena atenção, no mindfulness, nós começamos com isso, o exercício de treinar a atenção, começando pela respiração, por exemplo. Porque a respiração é uma coisa neutra. Então, nós temos que trazer a mente para diminuir as frequências mentais. Você não vai parar de pensar, isso é uma bobagem que tem gente que fala, não é? Nunca, nós não conseguimos parar de pensar. Então, o exercício que nós vamos começar, ali o primeiro passo, né, a botar a cara na água, para fazer um paralelo aí com a natação, a molhar o corpo, é você levar a sua atenção para essa experiência, né, que é levar a atenção para a respiração. Simples assim. Quando você traz atenção para a respiração, você está usando a lanterna, você está trazendo o seu foco de atenção para uma coisa só e deixando de olhar para todo o universo ao seu redor, os mentes ali, as coisas que vêm do passado, as coisas que vêm do futuro. Você deixa de ficar administrando esses fatos que não resolvem nada. Você preso em casa, fica ali mastigando coisas do passado que já passaram, ou mastigando coisas do futuro que não vão acontecer desse jeito. A hora que nós estamos alimentando esses pensamentos todos, nós não conseguimos focalizar nada, a mente se agita, nós jogamos muita adrenalina no corpo, alimenta a ansiedade e você sofre. Então, sofrer é uma atitude mental que nós mesmos criamos para nós. Se eu aprendo a focalizar a minha atenção, a praticar a plena atenção usando a respiração, ou o corpo todo, tá? Não precisa ser uma coisa só concentrada na respiração. De repente você pode observar o seu corpo, que é o que nós vamos ensinando na prática da meditação. Você começa com a respiração, depois você vai observar o corpo, depois você vai observar as emoções. Né? Com isso você vai penetrando cada vez mais dentro de si e sendo capaz de eliminar as más condições, deixar de alimentar os pensamentos negativos, deixar de alimentar a depressão, a ansiedade, o medo, a culpa, a preocupação que alimenta a ansiedade. Então, esse é o panorama mais geral que eu posso passar para vocês nesse breve momento que nós estamos curtindo aqui. E eu passo até, para complementar isso, para não alongar muito, desejar para vocês, faça essa experiência, começa devagar, passo a passo, 5 minutos por dia, 10 minutos, no horário que você tiver mais tranquilidade, pode ser qualquer hora. Você pode fazer 5 minutos na hora que você acorda, 5 minutos antes do almoço, 5 minutos antes de deitar, depois você faz 10 minutos. Então você vai paulatinamente acrescentando, né, a sua experiência.
E aí você vai começar a perceber que esse momento de tranquilidade que você conseguiu, tá? Ele te ajuda a ser mais resistente, tá? Te dá mais resiliência, né? Te dá mais condição de autopercepção, de se conhecer, tá? De alimentar a intenção, o esforço. Faça pouquinho a pouquinho cada vez, vai aumentando o seu tempo, como você faz com qualquer habilidade. Você vai aprender a tocar violão, cada dia você toca um pouquinho, você vai aprender a tocar piano, então você vai aprender a dançar. Todas as habilidades da nossa vida são feitas paulatinamente. O que você precisa de ter é a intenção de fazê-lo, tá? E a disposição para o esforço correto, né? Você ter essa disposição, sim, eu quero fazer porque eu quero me cuidar, essa intenção de se cuidar, de se amar, de se querer bem, de se valorizar, né? De se autorrespeitar, né? Ter paciência consigo mesmo, saber perdoar-se, né? Saber conviver com as suas limitações. Esse é o espírito do processo que nós vamos alimentando, que nós vamos desenvolvendo com calma, devagar. É o desenvolvimento de uma habilidade. Assim, cada pedacinho que você fizer, perceba depois o que você sentiu. Como é que foi aquele momento que eu consegui ficar 5 minutos relaxando? Desses 5 minutos, eu percebo que a minha mente sai da respiração, que eu quero ficar concentrado nela, vai lá para minhas coisas que eu tenho que fazer, que eu tenho que arrumar a cozinha, que eu tenho que fazer um não sei o quê, que eu tenho que terminar um projeto, que eu tenho que terminar um e-mail. Aí você traz a respiração de volta. Aí você se perde de novo, traz de volta. Se perde de novo, traz de volta. Esse exercício de trazer de volta é que fortalece a plena atenção. E isso você pode fazer não só na hora que você senta, né, para fazer uma prática formal, mas ao longo do dia. Põe atenção na cozinha, você está lavando. Eu voltei aos tempos, na minha infância eu tinha que lavar prato na minha casa. Hoje eu estou reaprendendo a lavar prato. Minha mulher determinou que isso faz parte das minhas tarefas domésticas. Então, eu sou o lavador de prato e panela aqui em casa agora. É uma delícia. Enquanto eu estou fazendo isso, eu estou praticando plena atenção. Tá? Eu faço ali o contato com a água, o contato com a limpeza, tá? O ambiente de estar limpando alguma coisa é agradável, desde que você não tenha um olhar negativo para o que você está fazendo. Tá? Exercício de plena atenção é observar, concentrar-se no que você está fazendo. Você está escovando os dentes, você está tomando banho, qualquer coisa que você esteja fazendo pode ser exercício de prática de plena atenção. É muito simples, não é fácil, mas faça, acredite que faça, isso te faz bem para todos nós. Nós temos que criar uma mente que nos proteja desse excesso, desses impulsos, desse excesso de cobrança, né, de demanda, para nos pacificar o coração, a alma, nos tornar pessoas melhores, para que nós possamos contribuir para que os outros também sejam melhores. Vamos trazer isso, mais amor, mais paz, mais confiança em nós mesmos. Tá? Eu vou parar por aqui, espero não ter esticado demais, e me coloco à disposição para responder as perguntas aí. A Cíntia me passou algumas, eu não sei se eu devo esperar as novas, ou já respondo essas que foram passadas antes, Cíntia. Como é que eu devo fazer? Lá no formulário de inscrição a gente colocou esse campo, muitas pessoas registraram lá. E aí eu até separei aqui, Regis, algumas que foram as que se repetiram mais. Eu acho que talvez a maior dificuldade no momento esteja sendo como é que a gente cria a disciplina e a persistência para começar a praticar. Você não cria nenhuma disciplina na base de fazer um voto ou ser disciplinado. Não vai. Você vai ficar com raiva de você mesmo, vai ficar frustrado porque assumiu um compromisso que você não dá conta de realizar, né? Então você tem que ter um pouco de modéstia, tá? Faça um pouquinho, 5 minutos só, comece com 5 minutos, tá? De manhã. Se você sentir bem com 5 minutos, faça 7, faça 8, depois você faz 10. Aí se aquilo te fizer bem, um dia vai fazer bem, outro dia não vai fazer bem. Tem essa flexibilidade de perceber que é um aprendizado. Tá? Eu volto a brincar, né, uma analogia aí com andar de bicicleta. Quantos tombos você levou para aprender a andar de bicicleta? Né? Você saía todo ali balançando, se desequilibrando, né? Não conseguia
Tá? Depois você vai pegando o ritmo, seu corpo vai se ajeitando, você vai vendo que aquilo ali não é tão difícil assim de ser feito. Uma hora você erra, aí você começa a criar coragem, começa a correr demais, vai levar um tombo, deu, aí escorrega, numa curva você não consegue fazer. A mesma coisa com essa prática. Vá devagar, faça um pouquinho e tente perceber que efeito aquilo está tendo. Tá? E não fique se julgando nem se criticando pelas vezes que não der certo. Várias vezes não vai dar certo, outras podem ocorrer bem. Tá? E valorize aquelas que ocorrerem bem e não dê bola para as vezes que não der certo, que não deu certo. Ok? E outra questão também que apareceu, que você falou um pouquinho já, Regis, mas se você puder trazer alguma orientação assim, mais do como fazer no dia a dia, se repetiu bastante essa questão do como é que a gente faz no nosso dia a dia para manter a atenção em um assunto de cada vez. Treinar a mente para prestar atenção. Isso é coisa lenta, você vai aprender aos poucos. Você prestar atenção na hora que você estiver tomando banho. Perceba a água. Quantas vezes você presta atenção? Você entra no chuveiro, você só percebe se a água está fria ou está quente. Daí para frente você não está nem aí. E é uma coisa agradável. Perceba essa sensação da água tocando a sua pele. Principalmente se a temperatura estiver agradável da água. Entende como é gostoso, como é relaxante você fazer isso. Esse voltar a atenção para dentro é o que nós vamos aprendendo com a plena atenção. E na hora que você vai comer, normalmente a gente só presta atenção na primeira garfada, aí começa a conversar, começa a pegar o celular, você mastiga com o celular no ouvido. Isso é um absurdo, pô. E nós fazemos isso. Né? Então, perceba isso, tenha consciência de como você é uma pessoa dispersiva. Tá? Então, nós temos o primeiro caminho que nós temos que ocupar é o caminho de autoconhecimento de como nós somos dispersivos, como nós nos deixamos levar por esses impulsos todos. Então, a primeira consciência que nós temos que ter é essa consciência: eu sou dispersivo, eu me deixo levar por esse excesso de demandas. Porque eu quero, é porque eu estou permitindo, sou eu que permito. Essa consciência de que eu que permito isso, eu que deixo isso acontecer, é que nós temos que ir alimentando com a plena atenção. Tá? Sou eu. Todo o nosso processo de sofrimento é desdobramento na nossa mente. Somos nós que pavimentamos o caminho do sofrimento. Somos nós que alimentamos esses fatores geradores do sofrimento. Tá? Se você está sentindo raiva, por que você sente raiva? Tá? Porque você fica lembrando do fato que ocasionou aquela raiva. Você fica ali se desdobrando na discussão que você teve com a pessoa que te fez ter raiva. Entendeu? Por que você tem medo? Porque você fica alimentando a situação que gera medo. Tá? Se você mudar a sua atenção, você não vai continuar naquele processo, né, de alimentação do medo. Isso vale para a culpa, vale para a ansiedade, vale para todos esses estados emocionais aflitivos. Só existem porque nós colocamos atenção. Tem no YouTube, tá, tem uma gravação de um menino indiano falando sobre a especialização. Como nós nos especializamos? Nós especializamos em ser ansiosos, nós nos especializamos em reclamar. Né? Qual é a sua prática? Você pratica o que no seu dia a dia? É ficar reclamando do Covid? É ficar reclamando do vizinho que está fazendo barulho? É ficar reclamando das pessoas dentro de casa que estão te dando muito trabalho? É reclamando das notícias ruins? Se você faz isso, você vai ficando especialista em reclamar. Você ficando especialista em reclamar, você vai ser muito bom em reclamar. Né? Você realmente fica exercitando uma prática negativa. Essa é a consciência que você tem que ter. Então, a desenvolver a consciência, ela ocorre se você desenvolver a sua plena atenção. No dia a dia, 5 minutos de atenção na respiração, depois 10 minutos, atenção no comer, atenção no tomar banho, atenção no escovar os dentes. Escolha uns momentos do dia e você vai perceber que tem hora que você consegue, tem hora que você não consegue. Aí você vai perceber que tem hora que você consegue. Valorize essa hora que você consegue e não valorize a hora que você não consegue. Esse é o treinamento para ser feliz. Aprenda a valorizar as coisas boas da sua vida que existem e a não valorizar as coisas negativas. É simples.
Só não é fácil, mas que é simples é. Uma outra questão que apareceu bastante, Regis, que eu acho que talvez também seja um pouco reflexo desse momento que a gente está vivendo, é a ansiedade. O pessoal perguntando como é que a gente lida com a ansiedade, inclusive a ansiedade durante a prática. Olha que interessante, a ansiedade realmente é um dos grandes dramas. Está naquilo que eu falei que a Organização Mundial de Saúde está chamando a atenção da sociedade humana. O mundo inteiro está vivenciando crises de depressão e de ansiedade. E a ansiedade acaba alimentando a depressão e vice-versa, tá? Elas são um pazinho que anda junto. Então, muito cuidado com a ansiedade. Qual é a raiz da ansiedade? O que é que alimenta a ansiedade? Vamos lá, nós estamos falando que a prática da meditação é uma prática de nós aprimorarmos a maneira como nós nos compreendemos. Tá? É mais consciência de si mesmo, né? E se eu fizer isso na hora que eu estiver meditando, eu relaxo ali, observando a respiração, aí eu posso dar uma perguntadazinha para mim. Por que eu tenho ansiedade? Se você tiver um pouquinho de paciência de se perguntar, você vai ver porque por trás da ansiedade tem algum medo. Tá? O alimento da ansiedade é o medo. Medo de quê? Medo do que está acontecendo hoje, medo de se contaminar, medo de não conseguir sair dessa situação, medo de que vai demorar muito a sair disso, medo de quando sair você vai estar sem dinheiro porque você está perdendo muito dinheiro agora, tá? Medo de pessoas que você vai encontrar, tá? Medo de que pessoas, colegas, amigos, pessoas da família fiquem doentes. Então há todo um processo adicional de medo. Então nós estamos tendo os medos que nós já tínhamos, tá? E essa situação acaba trazendo medos novos, que é o medo de ficar doente, o medo da família ficar doente, dos filhos, um filho pegar a Covid, ou os pais pegarem a Covid. E assim nós estamos alimentando a ansiedade. Perceba, tá? Se você tiver um pouco de reflexão, e isso é que a meditação nos dá, essa possibilidade de uma reflexão mais tranquila, nós percebemos que a nossa mente é que cria isso. Porque se vamos ficar doentes, ou se alguém da família vai ficar doente, o que você pode fazer? Não tem como evitar. Nós podemos diminuir, não nos expondo. Mas mesmo assim, tem pessoas que estão aí tomando todo o cuidado e mesmo assim se contaminam. É um perigo que está no ar. Tá? Ele pode acontecer com todos nós. Vamos estar abertos a que essa possibilidade ela pode acontecer e não alimentar o medo de que isso talvez aconteça. Tá? Porque você não pode fazer muito em relação a isso, a não ser os cuidados normais que são recomendados pela área de saúde. Mas veja mais a mudança, o medo da mudança. Tá? Naturalmente, no nosso processo reativo, nós temos muito medo da mudança. E aí nós ficamos nos recusando, rejeitando a mudança que nós estamos vivendo. A mudança na forma de comer, a mudança na forma de nos relacionar, a mudança de ausência das pessoas que nós queremos bem, né? De um relacionamento físico, emocional, né? De sexo, né? Da comida que você gosta. Quanta mudança que nós estamos vivenciando. Se nós ficamos rejeitando essas mudanças, eu não quero essas mudanças, eu crio um processo de medo da vida diferente. E o medo alimenta a ansiedade. Entende? Então, a percepção de que por trás da ansiedade tem o medo, tá, é um primeiro passo. Se eu percebo que é o medo, eu posso fazer um pouco de investigação, de análise. Por que eu tenho tanto medo? Tá? Medo de quê? De morrer? Você vai morrer mesmo. Pode não ser agora, mas um dia todos nós vamos lá, né? Então não adianta alimentar esse medo. Cuidado consigo mesmo, ter amorosidade. A ansiedade nos afasta de nós mesmos. Nós ficamos buscando um outro mundo, sonhando com o futuro, com preocupações em relação ao futuro. A raiz da preocupação, da ansiedade é o medo de que não vai dar certo, o medo que não vai conseguir, o medo que vai perder uma oportunidade, o medo que vai ficar doente. Pare com isso. Tenha essa consciência de que você que está alimentando esse medo. A sua mente é que está ali botando fogo nessa condição. Tente tirar a sua mente disso. Pega um bom livro. Tá? Se você não tem o hábito de ler um livro, tá? Pegue bons artigos aí na internet mesmo, se esse é o seu, ou simplesmente não faça nada. Tá? Aproveite, tire o tempo. É gozado que as pessoas estão dizendo agora,
várias manifestações aí. Eu não estou tendo tempo para meditar, eu não estou tendo tempo para fazer as coisas. Como não? Tá? É o contrário, eu estou achando que eu tenho tempo demais. Tá? Você não tem mais tempo de deslocamento, você não tem mais que ir para o trabalho e voltar, não tem que levar os filhos na escola e voltar, entendeu? Não tem que talvez ainda é a farmácia, o supermercado, mas são coisas muito menores do que os deslocamentos que a gente tinha antes, né? Várias atividades nós não temos que realizar agora. Pense bem na tua agenda. O que está te gerando ansiedade é que você está tendo que fazer uma agenda diferente da que você estava acostumado. De novo, uma mudança gera insegurança, gera medo, gera ansiedade. Aceite as mudanças. Tenha uma relação amistosa com essas mudanças. Elas são realidade, é o que você tem que vivenciar. Não adianta achar ruim, senão você vai ficar especialista em reclamar, em achar ruim, em ter medo, em ter ansiedade. Somos nós, nossa mente é que cria isso. Relaxe, medite, volta a sua atenção para a respiração, para o corpo e relaxe. Solte, deixe essas coisas saírem, deixe sair pelos poros, tá bem? É simples, né? Eu Sim. recomendo, tá, para vocês um livro bem leve, gostoso de ler, que saiu agora esse ano, tá? Que é um livro do Jon Kabat-Zinn. Jon Kabat-Zinn é o criador do MBSR, do nosso programa de redução de estresse, né? Eu tive a sorte de ter sido aluno dele, inclusive, tá? E esse livro só tinha em inglês, mas esse ano saiu a edição em português. É um livro que chama, em inglês ele é Whenever You Go, There You Are. Em português é mais ou menos isso, eu não tenho certeza não, mas ele pode passar depois o nome certo em português. Onde você for é onde você está, tá? Essa que é a ideia dele, né? A sua realidade é onde você está no momento, né? Em inglês é whenever you go, there you are. Em português deve ser mais ou menos isso. Onde você for é onde você está. De Jon Kabat-Zinn, tá? Depois elas podem passar para você aí, talvez até por WhatsApp, né, Cíntia? Tá? Passa o nome certo e o coisa. Agora, para você com as crianças, tá? Tem um livro também que a Ana Cláudia adora, tá? Que é o Quietinho Feito um Sapo, tá? Que dá umas boas dicas de meditação de as mães ou os pais, né? Agora a próxima, né, Cíntia? Como lidar com a sensação de esgotamento? Olha, todas as emoções aflitivas, e uma delas é essa que você acabou de descrever, você se sente incapacitada, né? Você sente que as suas energias estão sendo consumidas. Quanto mais você achar isso, mais você vai caminhar nesse caminho, tá? Então é o seguinte, esse processo que você descreveu é o limite da ansiedade. Você sente que você não tem energia mais, mas você tem que fazer coisas e aí te dá medo de que você não vai conseguir fazer. Isso gera o que nós chamamos de ansiedade. Então a atitude, né, eu vou falar de novo, você tratar disso, é você ter primeiro, trazer para esse ambiente de serenidade. Tá? Você tem que usar a respiração, procurar se acalmar, tá? Trazer paz para a sua mente. Quando você traz paz para a sua mente, você relaxa, seja por 5 ou por 10 minutos, como a Maria de Fátima acabou de descrever, você abre no teu cérebro toda uma facilidade de comunicação. Nosso cérebro, como nós estamos no modelo de defesa, quando nós estamos nos sentindo incapacitados, o cérebro bloqueia a nossa capacidade de compreensão, nós ficamos menos inteligentes, nós ficamos menos criativos, nós ficamos menos amorosos, tá? Porque o nosso cérebro se prepara para a briga, se prepara para a luta, tá? E isso alimenta essa condição defensiva que nos afasta de uma compreensão de vida saudável. Então, é importante que vocês aprendam a relaxar, aprendam a acalmar a mente, aprendam a deixar o fluxo inteligente da mente, a intuição funcionar, a criatividade funcionar, a amorosidade, né, surgir no nosso comportamento. Não alimente essa especialidade negativa, tá? de achar que você está esgotado, que você não aguenta mais. Essa vitimização, tá, é mortal. Tá? Não faça isso, não se vitimize, não alimente aspectos negativos da sua vida. Só com a plena atenção a gente aprende a fazer isso. Tira a atenção da coisa ruim e põe a atenção em alguma coisa boa.
Põe atenção nos seus filhos, nos seus amigos, na sua profissão, entendeu? Em você mesmo, nas coisas boas que você sabe fazer. Entendeu? Vai fritar um ovo, pelo menos, vai lá se treinar a fritar um ovo. Faça alguma coisa que te agrade. Tá? Como eu disse, eu me divirto lavando o prato. Tá? Não tenha esse bloqueio. Tudo que nós fazemos tem um sabor agradável, se você quiser. Tá? E desagradável, se você ficar alimentando o desagradável. Tá bem? Queria passar a palavra para Ana Cláudia, que ela quer falar algumas coisas. E só para apresentar a Ana, que eu não apresentei no início, a Ana ela é coordenadora do PAI, é uma também das fundadoras do programa, autora do manual também, junto com a Glice e com a Liu. Então, está com você, Ana. Não, na verdade, eu só queria agradecer, primeiro, a presença de todos, falar como é importante esses momentos para o programa, para nós recebermos todos vocês e falar da importância e da satisfação que nós temos de trazer o Regis para falar aqui no programa, né? Ele é o pai do pai. Na verdade é isso, ele é o pai do pai. Então é muito legal quando a gente consegue abrir uma brecha e trazer o pai para falar com a gente, né? Eu acho que foi isso que aconteceu agora. Nós estamos ouvindo o nosso pai, né? Então, como é gostoso, como a gente se sente bem quando faz isso, né? Então, eu queria agradecer de coração para você, Regis, que nos dá todo o apoio, que está aqui, que eu sei que o que a gente precisa para continuar, você está aí para nos dar essa força, essa garra, essa disposição e esse exemplo acima de tudo, né? Esse exemplo de continuar, esse exemplo de realizar. Muito grata mesmo por você ter aceito vir aqui conversar com a gente. Muito obrigado você. E para de encher minha bola aí, de me fazer... Eu lutei para acabar com a minha vaidade. Agora você está alimentando a minha vaidade aí, entendeu? Falando coisas que eu não tenho todas essas qualidades não, viu, gente? É exagero dela nessa história aí. Mas não vamos falar nisso não, que eu vou acabar acreditando em tudo isso que ela falou. Isso não é bom, não. Gente, olha, é uma maravilha. Fiquem firmes no pai. O pai é uma maravilha, a coisa mais bonita que nós podemos fazer. Eu gosto muito de uma mensagem do Dalai Lama, em que ele fala... nós não aprendemos a lidar com as emoções. A sociedade toda, nós como pais não sabemos falar das emoções, as professoras não sabem falar das emoções, tá? Nós não tivemos uma educação de como lidar com isso. Infelizmente isso falta, o mundo inteiro está discutindo isso, o currículo das escolas tem que introduzir disciplinas, tá, sobre as emoções. Então, o mundo hoje está sendo um mundo extremamente provocativo, excessivamente promotor de emoções negativas, tá? De ansiedade, de medo, de muita aflição, muita competição, muita ambição, né? Muito consumismo. Né? Nós temos que colocar isso numa perspectiva mais saudável. E isso é na escola que nós temos que ensinar. Então, essa ideia do pai, ele vem dentro dessa mensagem de introduzir a compreensão e a gestão das emoções, né, para as crianças e os professores. Então, essa é a intenção desse programa, tá? É trazer isso para a sala de aula, que é o melhor local. E como nós já temos visto, né, na experiência do pai, as crianças levam isso para casa. Tá? As famílias estão se beneficiando com isso indiretamente. Tá? É um efeito do pai que a gente não consegue medir direito esse processo, mas os depoimentos das crianças têm mostrado isso. Tá? Que há efeito dentro das famílias, tá, nesse processo. Então, a hora que nós ensinamos as crianças a cuidar das emoções, tá, nós estamos ensinando a família a cuidar das emoções. Olha, gente, é um ganha-ganha enorme nesse processo. Espero que vocês tenham a confiança de continuar e de propagar, né, esse programa e outros similares que possam vir por aí. Muito grato a vocês todos pela atenção e pela paciência de me ouvir. A Cíntia, a Ana Cláudia, tá? Acho que a Miriam também, que é do processo, acho que estava por aí, né? Ah, Miriam. Tudo bom, Miriam?
Então aí são pessoas fantásticas que fazem isso acontecer, tá? E fazem de coração. É um processo de doação muito intenso, muito amoroso de todas elas aí. Parabéns a todos vocês, gente. Muito obrigado pela atenção. De novo, tchau, tchau.